A graça e a paz, Igreja do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Ah, que bom, gente, eu também estou muito bem, graças a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos permitiu acordar. Pai, obrigada pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, a Tua bondade, a fidelidade do Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá para mais uma vez, Senhor, nos reunirmos para estudarmos a Tua palavra. Meu Deus, com o intuito mesmo de aprendermos, de aplicarmos, Senhor, os Teus ensinamentos na nossa vida, Senhor, de modo a que reflitamos mesmo o Senhor em nós, Pai. Senhor, eu oro agora pedindo a Ti perdão pelos meus pecados, falhas, transgressões, iniquidades, Senhor. Pai, leva cativo os meus pensamentos a Ti. Traz cativo em mim a mente de Cristo, Senhor. Tira as vendas, Senhor, dos nossos olhos, os tampões dos ouvidos, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o nosso entendimento seja, Senhor, aberto agora. Que toda cegueira espiritual, Senhor, seja repreendida em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que toda dureza no nosso coração, Senhor, todo enrijecimento, Senhor, quando confrontado, Senhor, com as verdades da palavra do Senhor, meu Deus, que seja tirado, Senhor, que haja em nós um coração quebrantado, um coração ensinável mesmo, Senhor. Nós vivemos dias, Senhor, onde nós precisamos, Senhor, nos levantar, meu Deus e Pai, como representantes do Senhor, representantes do reino, com conhecimento profundo, Senhor, com um conhecimento que esteja mesmo entranhado em nós, Senhor, para podermos sim nos posicionar diante, Senhor, de mentiras, de ensinamentos, Senhor, enganosos, falaciosos, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que haja em nós este coração, Pai, um coração que queima, Senhor, pela propagação genuína da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, é a Tua palavra quem transforma, quem liberta, que cura, Senhor, que traz uma genuína mudança de vida, Senhor, é somente a Tua palavra, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que nós sejamos despertados em um amor pela Tua palavra, em um amor pela Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, de nós toda apatia, toda preguiça, todo conformismo. Deus, eu oro por isso, Senhor, para que todo conformismo com este século seja tirado de nós e que seja colocado no lugar, Senhor, um queimor, o mesmo queimor que há no Teu coração nestes dias, quando o Senhor tem visto aumentar, Senhor, enormemente a iniquidade entre o povo e também entre o Teu povo, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, que haja de fato, Senhor, um entendimento e um real arrependimento, um genuíno arrependimento, Senhor. Eu oro por isso, Pai, e nesta lição, Senhor, que vamos abordar, que haja um entendimento em nós, daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos deixar, meu Deus, e que aquilo que for dito aqui, Senhor, que não cause, Senhor, um enrijecimento, pelo contrário, meu Deus, que encontre uma boa terra,
que encontre uma boa terra, e possa frutificar para a glória, honra, louvor do teu nome, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Aleluia. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que ao mesmo tempo é um tema que a gente verifica que há às vezes uma certa dificuldade de uma compreensão em relação a ele à luz da palavra, né? E nós vamos falar sobre libertação. Deixa eu só pegar um guardanapo aqui, um lencinho, né? Porque a gente já está se desfazendo. Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, então, gente, olha só. Esta é a lição 4 da nossa apostila, né? Você está aí com o seu material, está munido de apostila, Bíblia, caderno, caneta, lápis. Esses são instrumentos aí que nos servem muito no estudo, tá? A gente precisa ter essas coisas para fazermos anotações, porque assim a gente retém, assim a gente aprende mais. Quando a gente só ouve e não anota, logo as informações que a gente recebe, elas se perdem, tá? Então é muito bom a gente estar munido dessas coisas para nós fazermos anotações que acharmos importantes, tá bom? Muito bem. Então, ó, o texto básico que embasa, né, a lição de hoje está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 31 a 36, tá? Abra sua Bíblia aí, vamos ler, né, esse texto, porque é um texto muito bom, muito importante para nos clarear aqui. Então, olha só. O Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 a 36, diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O verso para decorar é este mesmo, tá? O 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, então neste texto nós verificamos que o Senhor está relacionando aqui a escravidão, não a uma escravidão política ou civil, né? Alguém que foi escravizado por outro ali para servir, fazer alguma coisa ali sem receber nada em troca, ou até mesmo sofrer alguns danos, né, no seu corpo físico, e nem nada disso. O Senhor, ele está fazendo uma referência muito clara em relação ao pecado que escraviza o homem, né? Então nós verificamos que todos nós, em algum momento, fomos escravos do pecado. E alguns de nós ainda, talvez, se encontra num estado ainda
de escravo do pecado. Por quê? Porque essa libertação da escravidão do pecado, ela só acontece mediante ao reconhecimento de Jesus como nosso libertador, né? Então, o texto, este versículo 36 que nós acabamos de ler, Jesus ele enfatizou isso: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se, pois, o Filho vos libertar, e o Filho aqui, ele está, né, fazendo menção a ele próprio, porque ele, o Filho de Deus. Então, se Cristo, somente se Cristo te libertar, somente se Cristo nos libertar, é que verdadeiramente seremos livres. Então não tem outro modo de sermos livres do pecado sem o reconhecimento de que o nosso libertador é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, e aí na introdução diz o seguinte: quando uma pessoa ela é salva, ela é imediatamente liberta de Satanás e do seu poder, liberta do pecado. Então uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela é liberta mesmo das amarras do inimigo, né? Ali do poder opressor, né? Do inimigo e do pecado. Mas às vezes permanecem coisas que precisam de libertação. E aí nesta lição nós vamos entender que coisas são essas, né? Que muitas vezes a pessoa veio para Jesus, confessou mesmo a Cristo como seu único, suficiente Salvador, né? Nasceu de novo, mas ainda continua ali com algumas coisas que prendem a sua vida, que impedem com que ela avance mesmo no reino, nessa nova vida que agora ela tem, né? Bom, no tópico 1 aí, fala o seguinte: Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Jesus, ele é o nosso grande libertador. E o ministério de Jesus, ele também foi o de libertação. O ministério de Jesus, ele inclui libertação. E o ministério dele também, aqui na terra, ele foi múltiplo, né? E realizado no poder do Espírito Santo. Então, Jesus, ele veio para a evangelização dos pobres, a proclamação de libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, da vista aos cegos, libertação para os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, tá? E aí nós temos dentro do tópico 1 o ponto 1, que fala sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus inclui a libertação. Aí nós temos o ponto 2, Jesus liberta os oprimidos. No texto de Mateus 11:28 fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é um convite que Jesus faz, né, a todos aqueles que estão oprimidos, cansados mesmo. Às vezes a pessoa ela tá tão oprimida que a impressão que tem é que se ela está carregando um fardo de 1000 quilos sobre seus ombros, né? Uma falta de ânimo, de forças, de alegria, de esperança. A vida ela é cinza, é totalmente sem graça, né? A pessoa ela levanta não querendo, ela acorda não querendo ter acordado, levanta e ela se move na sua vida dentro de casa ou no trabalho ou com as pessoas, assim, num esforço tão grande que a sensação que ela tem é de fato como se ela estivesse se arrastando, né? Ela tira a força, parece que tem que buscar todos os dias uma força lá do âmago, assim, porque realmente é muito difícil. E aí o convite de Jesus é o que? Vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Esse é o convite de Jesus, que é realmente, quando a gente entende esse convite de Jesus, esse fardo, ele realmente se torna leve. Ele se torna leve. E no ponto 3 aí, do tópico 1, Jesus liberta de verdade. No mundo tem aparecido muitos libertadores, o autor da apostila coloca dessa maneira, mas nenhum deles com uma libertação verdadeira. Só Jesus dá libertação de verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que é o texto que nós acabamos de ler. Então a gente verifica que sim, muitas vezes você verifica pessoas que aparecem fazendo tantas promessas de libertação, né? Venha participar de tal coisa, de uma sessão de meditação, de uma sessão de sei lá, uns ocultismos assim, umas coisas meio místicas, né? Que isso vai melhorar na sua vida e tal. E muitas vezes a pessoa ela vai lá, participa daquele negócio. E às vezes tem uma melhora ali meio que momentânea, passado alguns dias aquilo volta e parece que potencializado, né? E a impressão que dá é que a porta foi aberta, ficou maior para vir muito mais coisas que potencializam aquele estado que ela estava anteriormente, né? E aí fica evidenciado que de fato essas coisas não funcionam, como o autor da apostila aqui deixa bem claro, porque a libertação da nossa vida é só Jesus quem pode dar, somente o Senhor pode dar essa libertação que nós precisamos, né? Em todas as esferas da nossa vida é somente o Senhor. Uma libertação genuína, uma libertação verdadeira, uma libertação duradoura. No tópico 2 aí, ó, porque o homem precisa de libertação. Por que será que o homem precisa de libertação? Por quê? No tópico 2 tem o ponto 1, o homem precisa de libertação porque ele está cativo ou oprimido. Em qualquer desses casos, ele precisa de alguém que o liberte. Então, assim, é muito claro para nós, porque a gente tem a ideia do que significa uma pessoa aprisionada, né? Uma pessoa que vive escrava ou no cativeiro, é uma pessoa que ela tem a sua liberdade ali delimitada, ela não tem, na verdade, liberdade em si de ser ela, de fazer as coisas que ela gostaria, né? Muitas vezes ela até para comer não tem, é tudo ali conforme aquele senhor ou aquele lugar que ela esteja presa tem como ordem, né, de funcionamento daquele lugar. Então ela precisa de um outro para vir e libertá-la dali. Isso pressupõe que ela vai ser tirada daquele ambiente, colocada em um outro ambiente, onde ela vai ter o quê? Liberdade, né? Mas isso é proporcionado sempre por um outro. E os dois elementos que promovem o problema de cativeiro e sobrecarga ou opressão para nós é o quê? O diabo e o pecado. O autor da apostila, ele coloca aí, ó, o diabo. O diabo, ele é o principal inimigo do homem, que procura tê-lo sempre sobre o seu domínio. Mas o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então quer dizer,
O diabo, ele é o inimigo, o nosso inimigo, né? Ele é o nosso principal inimigo e ele procura todos os meios para nos manter aprisionados mesmo. Por isso que às vezes é tão difícil nós nos voltarmos para o Senhor, né? A batalha na mente é tão grande, é tão ferrenha, a cegueira espiritual na nossa vida é assim, tão intensa que muitas vezes a pessoa ela está vivendo num estado ali de que outras pessoas percebem que realmente a pessoa está se afundando naquilo que ela está fazendo e tal. Às vezes a pessoa chega, né, fala de Jesus para aquela pessoa às vezes não consegue perceber porque o inimigo está ali, né, aprisionando a mente daquela pessoa, lutando mesmo para que ela não seja alcançada pelo Senhor. No Evangelho de Lucas 11:21 fala que quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos, né? Fazendo uma alusão aqui que essa pessoa ela tá ali aprisionada, mas quando chega um mais valente, né? O inimigo tá ali guardando a vida daquela pessoa, lutando com a vida daquela pessoa, mas o Senhor mais valente do que ela chega e resgata, chega e tira a pessoa daquele estado ali, né? E aí na letra B fala o outro ponto que promove problemas de cativeiro na vida do homem é o pecado. Em João 8,34 fala, Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. E esse ponto aqui ele é muito importante nós entendermos, porque muitas vezes nós vivemos sim, né, aprisionados, muito aprisionados, mas às vezes temos consciência daquilo que nos aprisiona, outras vezes não, né? E aí isso também pode ser um dos motivos da pessoa continuar levando ou praticando coisas ali que a deixam mesmo presas, aprisionadas, cativas ali, sem conseguir romper na sua vida para desfrutar da vida que o Senhor nos oferece, da vida que está prometida para nós, que é uma vida de paz no Senhor, uma vida de alegria no Senhor. Não é uma vida, claro, que sem problemas, sem desafios, lutas, nem nada disso, mas a questão mais interna. E aqui nós precisamos entender que essa libertação, ela se refere sim, principalmente à libertação da alma, né? E aí remete à libertação emocional também, a você ter o quê? Um emocional que não paralisa você, que não te causa angústias, tristeza, ansiedade, né? Aquela aflição de espírito, a falta de paz, que te leva a fazer tantas coisas que acarretam em consequências danosas, né, para a sua vida. Tanto que no ponto 3 aí, ó, fala assim, no ponto 3 aí do tópico 2 fala, liberte-se dos vícios, né? Ó, esse é um ponto que muitas vezes a gente conhece alguns tipos de vício, mas tem coisas que são também vícios, tipos de vícios, que a gente não sabe que são, né? E hoje nós vamos falar também sobre isso. Olha só, vamos entender então sobre o vício. O vício, essa palavra, ela tem origem do latim vitium e significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado. Alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Então, olha só. Você percebe aqui que o vício, ele é o quê? Mal, né? Porque ele torna pior, ele corrompe,
é considerado como algo que está o quê? Estragado. Então, uma pessoa que ela tem qualquer tipo de vício, aquele estado dela, que seria um estado bom, considerado bom no sentido assim, de equilibrado, tem um equilíbrio nas emoções ou no corpo, né? Aí a gente remete à saúde ou à questão mental também. E aí, devido ao vício, isso vai se tornando o quê? Corrompido, estragado, pervertido, depravado, tá? Isso está relacionado tanto à questão física, quanto à questão moral, quanto à questão emocional, quanto à questão espiritual também, tá bom? Então, nós vamos citar alguns tipos de vício. Tem os que a gente já conhece muito, que é o vício no cigarro, que é o vício no álcool, que é o vício nos entorpecentes, né? Nas drogas ilícitas, que é o vício na pornografia, no vício na mentira. A gente não fala muito sobre a mentira como um vício, mas sim, há pessoas que elas são viciadas em mentir. Para ela é muito difícil falar a verdade, né? Às vezes não tem necessidade alguma de ela mentir, mas ela mente, porque aquilo já se tornou um vício na vida dela e ela realmente não percebe. Geralmente quem convive com uma pessoa percebe, mas a pessoa em si não percebe, porque na cabeça dela, né, e o vício a gente sabe que ele causa uma alteração psicológica, né? E é difícil para a pessoa muitas vezes reconhecer que ela tem este problema. É muito difícil, porque muitas vezes é difícil a pessoa se livrar do tabagismo, é difícil a pessoa se livrar do alcoolismo, é difícil a pessoa se livrar das drogas. Por quê? Porque a dificuldade se dá, primeiro, em reconhecer-se dependente dessas coisas, né? E a dependência, então, também é uma doença, acaba se tornando uma doença, né? É um distúrbio. Esse vício, ele causa distúrbios, um descontrole, como nós vimos aqui, é muito maléfico mesmo, assim como o vício na pornografia, né, gente? Esse é um outro vício que, segundo as últimas pesquisas realizadas este ano, diz que nesse período de pandemia, principalmente, onde as pessoas ficaram muito em casa, este foi um vício que cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente, principalmente entre os adolescentes, jovens adolescentes. Preocupante, porque deste vício acarretam outras questões muito prejudiciais a estas pessoas também, né? Então a gente verifica a consequência aqui desse pecado, porque o vício ele é um pecado. Outro vício é sexual, né? Vício pelo sexo. Tem pessoas que são viciadas na prática sexual, né? E aí se tornam totalmente depravadas, sem pudores, né? Enfim, e isso acarreta às vezes muitos problemas, principalmente se a pessoa é solteira, né? A gente sabe que o solteiro não deve praticar o sexo, porque o sexo é somente no casamento, né? Embora nós saibamos que essa ideia é considerada muito retrógrada, infelizmente até dentro de alguns grupos cristãos, mas biblicamente não, né? E a Bíblia não é retrógrada. Não é retrógrada, a Bíblia não é retrógrada. Então esse ensinamento, este conceito, ele não está ultrapassado. Esta verdade bíblica, ela continua sendo genuína
válida para os nossos dias. E aí a gente já sabe que quando isso é feito, traz tantos danos. Se é no casamento, também traz muitos danos também. Então nós verificamos que esses pecados, eles aprisionam as pessoas, eles trazem muitos problemas. E tem pessoas que muitas vezes elas realmente entendem, né, e que é um pecado, que aquilo faz mal, que ela precisa se libertar daquilo, mas ela realmente não consegue, né, muitas vezes se libertar disso. E aí continua e só vai trazendo estes problemas, né? Bom, nós temos aqui uma outra situação, que é o ponto 4 do tópico 2, que é a questão das superstições. Uma outra questão que causa um aprisionamento, né? Um certo tipo de escravidão na vida das pessoas, é realmente as crenças supersticiosas, né? São as superstições. Né? Muitas vezes a gente está na igreja e a gente aceitou Jesus, tudo isso, mas a gente às vezes cresceu ouvindo sobre superstições, não sei o que, e muitas vezes nós falamos isso e nós não temos noção de que isso é totalmente antibíblico, né? Que isso não condiz mais com a nossa vida. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida ali sem desfrutar das bênçãos do Senhor mesmo, porque a gente não deixa essas práticas, Por exemplo, algumas superstições, vou citar algumas aqui, ó. Tem a questão de bater na mesa, né? Tem gente que fala, benza a Deus. Aconteceu alguma coisa, a pessoa bate na madeira lá porque acha que isso vai dar alguma coisa. Ou então, questão do gato preto, né? Colocar a espada de São Jorge lá na porta. Não passar embaixo de escada. Que mais? O negócio do São Longuinho lá. Tem uma superstição da saúde, que é fazer um brinde. Fazer um brinde pode mudar toda a sua vida. Fazer um brinde com um copo vazio dá má sorte, né? Deus o livre, brindar com o copo vazio não pode, né? A superstição da lua. Você deve prestar atenção às fases lunares antes de cortar o cabelo, porque se você não cortar na lua certa lá, o seu cabelo pode, né, acontecer um problemão com o seu cabelo e tal. Então são várias superstições. Superstição do número 13, porque o número 13 é terrível e tal, né? Amaldiçoado. Tem pessoas que é muito focada na questão do horóscopo, né? Vive lá consultando o seu horóscopo. Eu sou do signo de tal. O que está dizendo lá para o meu signo hoje? Porque o signo tal, ele é assim, assado, e se o horóscopo disser lá que hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não vou fazer e tal, e a pessoa ela seguir ali pelo horóscopo, né? E assim, isso é muito complicado porque traz um engano muito grande para a nossa vida, viu, gente? Essa questão de horóscopo, essa questão de coisas místicas, confundem muito a mente da gente, porque muitas delas trazem de fato alguma verdade, tá? Isso são estratégias, né? Quando a gente verifica assim algumas crenças pagãs, né? Elas têm algum outro ponto que se assemelham com a verdade, mas elas são enganosas, tá?
Por que são enganosas? Porque ela não chega, todas elas não, estou relacionando algumas crenças, né? Elas chegam com algum fundo de verdade. Por isso que ela atrai essas crenças, elas atraem muitos adeptos, né? Porque elas trazem uma mensagem de muitas vezes de transcendência, né? Relacionando ao divino, mas esse divino em si não é Deus propriamente, tá? Muitas vezes esse divino está relacionado com uma energia superior, né? Que ela se move por aqui entre nós e em todo mundo, ela age de igual modo, ela também está em você, ela também está em mim. Se você deixar fluir essas energias, você vai conquistar a cura, você vai conquistar a libertação daquilo que você precisa, através da meditação, por exemplo. Hoje está muito em alta uma chamada Ho Oponopono, né? Tem muita gente praticando isso e tem inclusive em podcast, no YouTube, tem muitas pessoas que colocam lá para ir ouvindo e repetindo, né, os mantras e aí, conforme as orientações ali daquele mantra, a pessoa vai repetindo e muitas vezes nessas orações, porque são orações que são feitas, elas vão direcionando aquilo que a pessoa deve falar. E tem algumas que realmente são para cada área específica da vida. Ah, você está com problemas financeiros, liberte-se disso, seja livre disso, venha fazer aqui o período de meditação, venha aqui fazer a simpatia tal, né? Tem muito disso também, a questão das simpatias, fazer ir lá benzer, né? Venha, você tá com o quê? Você tá com depressão? Você tá com seu marido separou de você? Vem cá fazer aqui um passe. Vem aqui traz o nome dele, traz uma peça de roupa dele, que nós vamos fazer isso aqui para você e tudo que está amarrando a vida de vocês vai ser quebrada. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, né? E muitas pessoas, quando estão ali envoltas de um desespero, porque dependendo do que a pessoa está passando, e se ela não tem o conhecimento do Senhor, né, assim mais profundo, ela realmente acaba sendo atraída por essas coisas, porque está prometendo para ela que isso vai trazer a libertação que ela tanto precisa. Ela está sentindo a vida dela amarrada. Tem gente, né, que está tentando prosperar, está tentando um emprego, aí vai buscar um emprego, bate em várias portas, parece que nunca abre, né? Parece que está tudo trancado, e a pessoa não entende o que acontece, e ela começa a entrar ali num desespero, e aí fala, venha aqui para fazer uma simpatia tal, venha fazer a meditação tal, vamos aqui entender o poder da energia que tem dentro de você, porque você está vibrando na energia errada. Se você passar a vibrar na energia certa, porque a energia suprema, superior, que emana no universo, ela é energia poderosa, transformadora, libertadora, e ela está dentro de você. Você então vai conseguir se livrar dessas crenças limitantes que você tem, né? Ou dessa prisão que você está, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida, né? Então isso tem crescido muito, 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 muito nesse tempo, né, nesse nosso tempo aí, e é uma mistura de coisas, né, de crenças orientais, mesmo, né, envolvidas muito ali. Hoje é chamado, principalmente a questão da nova era,
né? A nova era, ela é uma nova religião que ela abarca todas essas coisas, né? A teosofia, budismo, espiritismo, a intenção é de que haja realmente uma unidade, de que todas as práticas religiosas elas são válidas, e tem-se uma veneração num divino, mas não num Deus criador e que domina sobre a criação. Não. Né? Esse Deus é um Deus que ele age no mundo, em todas as coisas, de igual modo, e se você, né, realmente se posicionar, se concentrar para você passar a vibrar na mesma frequência, as coisas vão acontecer. Inclusive eu trouxe alguns símbolos aqui para nos trazer um entendimento, gente. Eu vou me aproximar um pouquinho da câmera, só para poder mostrar isso para vocês de um modo mais claro, tá bom? Porque eu acho importante a gente conhecer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui são os símbolos da nova era, tá? Então nós temos aqui, ó, o arco-íris, esse daqui do infinito, o unicórnio, tá vendo, ó? Todos esses símbolos aqui são os símbolos dessa nova religião. Ela é nova no sentido de que ela passou a existir desde 1960, tá? Com uma ideia universalista. Então, por que é importante nós conhecermos estes símbolos? Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos uso destes símbolos. E quando nós nos tornamos um cristão, o Senhor, ele vem, como nós vimos, né, nos livra do pecado, da escravidão do pecado, né? Então nós somos libertos do pecado, nós passamos a ser uma nova criatura. Mas muitas vezes há coisas que não rompem na nossa vida e nós não entendemos por quê. E muitas vezes nós temos o quê? Práticas ou conservamos coisas em casa que realmente atraem os espíritos malignos mesmo, sabe? Por exemplo, se eu faço uso de pulseiras, joias, vamos dizer, ou roupas que carregam um símbolo, né, de religiões pagãs, né, eu estou dando legalidade no mundo espiritual para que esses espíritos, eles lutem, continuem a pelejar mais fortemente contra a minha vida, porque eles estão achando o quê? Brecha na minha vida, tá entendendo? Estes símbolos aqui são muito usados hoje, tem roupas, calçados, brinquedos, joias, bonés, em várias coisas, em objetos decorativos. Muitas vezes tem pessoas que conservam dentro das suas casas um Buda, por exemplo, ou um elefante também, que é o símbolo da prosperidade, né, na religião pagã, e a pessoa, ela tem essa crença ali. Isso também é um meio de o diabo continuar aprisionando a sua vida, porque isso não deve mais fazer parte da sua vida, né, e todas as outras coisas que podem de fato dar legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente é aprisionado na nossa emoção, né? Muitas pessoas são de fato muito atribuladas na sua vida emocional. É uma pessoa que não tem paz, a sua mente não para, é ansiosa, é angustiada, é uma pessoa que vive inquieta, é uma pessoa que não consegue sorrir, é uma pessoa que tem dependência emocional, é uma pessoa carente, é uma pessoa triste, é uma pessoa
que tem um sentimento de autocomiseração muito grande, um sentimento de inferioridade, é uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade muito grande. Tudo isso são problemas voltados à alma, né? Então, emocional, sentimental, e a pessoa, ela já aceitou Jesus, mas ela continua ainda presa, não sabe por que não rompe, não sabe por que as coisas não estão acontecendo, né? Por quê? Quando a gente vem para Jesus e nós reconhecemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, essa transformação de uma vida de morte acaba, porque aí nós recebemos vida, né? Uma vida de morte. Misericórdia, né? Um estado de morte ao qual nós nos encontrávamos espiritualmente falando, então passamos a ter vida, né? Espiritualmente falando no Senhor. A vida de Deus então começa a fluir dentro de nós. Mas acontece que as práticas pecaminosas que nós tivemos ao longo da nossa vida, que nos causaram muitos danos, estão ali como carimbos, digamos assim, impressões mesmo, né? E tem coisas que a gente precisa abandonar, que a gente precisa deixar. Mas como nós não somos retirados deste corpo carnal, que já teve tantas experiências, já fez tantas coisas, há uma luta entre a carne e o espírito ali. Então, para nós sermos libertos no Senhor, tem coisas que de fato elas acontecem automaticamente, né? A pessoa aceita Jesus e ela automaticamente é livre de algumas coisas, né? A gente conhece histórias assim. Mas tem coisas que não, e a pessoa ela precisa lutar contra, principalmente contra os vícios, né? Digamos assim. Principalmente contra os vícios. Às vezes a pessoa, já ouvi testemunhos de pessoas que era viciada em álcool, bebida, droga, não sei o que, e no momento que aceitou Jesus foi automaticamente liberto, como já ouvi pessoas também que de igual modo aceitaram Jesus, mas não foram automaticamente libertas e elas precisaram lutar contra estes vícios. Né? Falando sobre pessoas que precisam lutar contra os vícios, a pessoa precisa realmente tomar uma posição diante do Senhor. Então, você eliminar da sua vida tudo que possa dar legalidade para que esses espíritos opressores do vício, né, seja lá qual for, fiquem ali achando realmente lugar para te oprimir, para tentar te manter naquele lugar, né? Muitas vezes o pensamento que vem na nossa mente que nova criatura nada, que isso aí é mentira, não aconteceu coisa nenhuma, que não, você vai ficar sentindo isso aí, ó. Às vezes a pessoa ela tem, né, ali as sensações devido à falta daquilo que ela fazia, né? E aí vem o pensamento, olha aí, você está sofrendo, vai lá, né, usa ou faz isso, deixa de ser bobo, não sei o quê. E muitas vezes a gente sair disso, a gente romper nisso, a gente vencer isso, é muito difícil, né, muito difícil. Então a gente precisa o quê? Dependendo da situação, a gente vai precisar de ajuda, mas o ponto principal aqui é a gente ter em mente que Jesus, ele tem todo o poder para nos libertar, que é o que fala no ponto 3, como ser liberto por Jesus. Poderíamos acrescentar outros meios de libertação, mas Jesus é o único que pode nos libertar perfeitamente. Então, pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós somos libertos, né? Para libertar alguém do poder de Satanás, da opressão, devemos usar o nome de Jesus. E isso, assim, falando, quando a gente está num processo de libertação, né, você entende que você tem situações na sua vida que você realmente precisa ser liberta. Vou me usar como exemplo, tá, gente?
Algumas pessoas já sabem, porque eu já tive a oportunidade de falar em algum momento sobre isso. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas emocionais, né? E a sensação que eu tinha era como se eu carregasse mesmo 1000 quilos nos ombros, assim. Eu era muito oprimida, não tinha paz, eu não tinha alegria, era terrível mesmo. E eu vim para Jesus, tudo, comecei a participar na igreja, na cela, participar aqui mesmo das coisas do Senhor, mas essa minha libertação não aconteceu automática. E tudo que às vezes surgia para mim, falar assim, vai ter o culto tal, e aí, vamos, vai ter a libertação não sei o que lá, vem também, e tudo eu vinha. E aí, só que eu via que às vezes eu vinha, eu participava, né, das coisas e tal, só que era tipo assim, momentâneo e passageiro. E aí eu ficava sem entender o porquê. E eu ficava, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor liberta, a tua palavra me diz que o Senhor faz novas todas as coisas. E o meu sonho, vou dizer para você, o que eu mais desejava ter era alegria no meu coração. Eu queria muito sentir alegria, de verdade, assim, ser uma pessoa com uma alegria verdadeira no meu coração, porque eu não sentia essa alegria, eu sentia muita tristeza, eu sentia muito sentimento de autocomiseração, de inapropriação, de rejeição, tudo essas coisas ruins aí que provavelmente você entende, né? Eu sentia e eu não queria sentir. E eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a ler a palavra de Deus. Comecei a ler a palavra de Deus todo dia. Eu tinha muita dificuldade, como vocês já sabem, que eu já falei na aula. Mas eu fui me aplicando. E à medida que o Senhor foi trazendo entendimentos para mim do que eu precisava deixar, do que eu precisava fazer, eu fui fazendo. Tá entendendo? Então, assim, deixar de usar certo tipo de roupa, deixar de ouvir certo tipo de coisa. Por exemplo, ouvir músicas mundanas, digo, músicas que não enaltecem o nome do Senhor. Isso é algo que o Senhor disse que não era para eu fazer. E tem gente que vai falar, mas não tem nada. Queridos, tô dando meu testemunho, tá? E isso é algo que o Senhor me direcionou para não fazer. Todas as vezes que eu ouvia música, o meu estado emocional piorava. Sempre. E aí o Senhor me trouxe esse entendimento. E eu deixei. Por quê? Porque eu queria ser liberta. Eu queria ser liberta nas minhas emoções. Então eu deixei. Né? Deixar de estar com algumas pessoas. Deixar pessoas que às vezes faziam mal, me levavam a práticas que realmente não me deixava libertar de pecados mesmo, né? Então, deixei também. Liberar perdão, né? Às vezes você é uma pessoa muito amargurada, você é uma pessoa realmente que vive querendo vingança, justiça, não sei o que, né? Por quê? Porque você tem um sentimento ali de pessoas que magoaram você, que fizeram danos a você e você não consegue liberar o perdão. E aí você vive o quê? Você vive escravizada, porque sim, é uma escravidão, gente. A falta de perdão escraviza. E aí a pessoa não consegue. Tô falando pra você como uma pessoa que já viveu isso, tá? Eu entendo muito bem sobre isso, eu sei que é muito difícil, mas quando a gente entende que o Senhor ele tem poder para nos libertar, porque a palavra do Senhor ela é a verdade, você vai encontrar na palavra do Senhor dizendo que você precisa liberar perdão, porque o pecado aprisiona. Não foi isso que nós acabamos de ler aí em João? Que todo que pratica
o pecado é escravo do pecado. Então a falta de perdão é pecado, a fornicação é pecado, a prostituição é pecado, a bebedice é pecado, o tabagismo é pecado, os entorpecentes é pecado, a pornografia é pecado. Entendeu? Tudo isso é pecado, e se a gente vive praticando o pecado, logo eu sou escravo do pecado, então eu não sou livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que acontece? Você precisa de fato deixar o Senhor agir em você. Se o Senhor Jesus, ele age em você, isso quer dizer que o quê? Você aceitou Jesus, é nova criatura agora, você vai desenvolver essa sua vida cristã. Não é ser um crente que apenas professou a fé em Cristo, mas que não busca desenvolver essa vida. Ah, mas é difícil. Olha, a gente, falando de cristianismo, a gente não fala sobre facilidades. Falando de cristianismo, a gente fala sobre obediência. A gente fala sobre obediência. Então, obedecer, aprender a obedecer, realmente demanda um esforço. Realmente demanda, sim, você deixar coisas, vai doer, porque você vai ter que abandonar práticas, Muitas vezes a pessoa, ela quer, quando se fala em libertação, que alguém venha, bote a mão na cabeça dela, ore e aconteceu uma mágica e ela não precisa fazer coisa alguma. Quer dizer, ela não quer deixar o pecado. Ela quer deixar apenas que os sintomas do pecado parem de latejar dentro dela, Porque o que incomoda não é a prática do pecado, mas a consequência do pecado. Eita Deus! Não é assim? Porque se o pecado incomodasse, logo nós não o praticaríamos. Correto? Se o pecado me incomoda, se me causa alguma angústia, alguma dor, ao praticá-lo, o ato em si, eu não pratico, ou eu não praticaria. Mas como ele não faz isso, mas a consequência dele é que faz isso, eu continuo pecando. Por quê? Vamos lá, pensa aí em você, em alguma situação que você tem, que você precisa vencer, que você precisa de ser liberto. Geralmente é uma impressão que a gente tem, Um desejo, uma vontade, uma necessidade interna, Mentalmente, começa na mente. Nossa, mas eu preciso disso. Vou usar um exemplo. Eu preciso ver, uma pornografia. É um pensamento que surge ali. Aí você pensa, não, mas não posso, pecado. Mas você ver o pecado ali, ele te causa uma recompensa, basicamente, Uma sensação de satisfação, alguma coisa assim, naquele momento. Mas posteriormente te causa o quê? Falta de paz, angústia, opressão, problema no seu relacionamento com seu cônjuge ali. Então a consequência do pecado, aí você se arrepende, Você sente remorso, não vou fazer mais, não sei o que, mas dali a pouco, vai lá e faz de novo. Por quê? Não consegue realmente manter um posicionamento firme. E realmente é muito difícil, gente? A gente não pode ser também leviano dizer que vencer os pecados, vencer os vícios é fácil, não é fácil. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Se
nós de fato nos voltarmos para ela e, em atitude de fé, nós vivermos, no sentido de que eu leio e no sentido de que eu peço a graça do Senhor para vencer e eu exerço sim domínio sobre a minha vontade. E isso, mas eu fiz uma vez, e sim, não, tem situações que talvez você vá precisar fazer inúmeras vezes. E aí o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai deixando, mas existe sim uma necessidade de que nós apliquemos sim um esforço de vencer a nossa carne, porque isso é puramente carnal, gente. Já que o meu espírito foi vivificado em Deus, a luta aqui ela é carnal. Então eu preciso fortalecer o meu espírito para que ele seja mais forte do que a minha carne. Por quê? Se eu venho à igreja apenas aos domingos, mas ao longo da semana eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, né? Eu me exponho a situações, porque muitas vezes a gente se expõe, né? Deu lá uma coisa, em vez de você ser firme e falar não vou porque eu sou nova criatura, o Espírito Santo de Deus age em mim agora e eu não vou render a isso. O Senhor me dá graça e recorrer ao Senhor, porque a gente tem sim ali, um ajudador o tempo todo conosco para nos auxiliar em todas as nossas questões, né? Mas muitas vezes a gente cede à carne mesmo e aí realmente não rompe. Por que muitas vezes as pessoas elas ficam anos e anos levando o mesmo tipo de vida? E toda vez que você senta com ela, que você vai conversar com ela, tem pessoas que às vezes a gente conhece assim, vamos colocar aí 10 anos, a pessoa não evoluiu uma grama, tá na igreja, mas não evoluiu uma grama, continua lá com o mesmo sentimento, o mesmo coração cheio de rancor, o mesmo coração angustiado, a mesma dependência emocional, os mesmos sentimentos de autocomiseração, igualzinho quando chegou na igreja. Por quê? Porque aí, e aqui, irmãos, eu vou falar sobre isso, mas eu quero que você entenda em nome de Jesus, porque isso é crescimento, tá bom? A pessoa, ela depende do outro. Irmão, ora por mim. Né? Sempre, ora por mim, irmão, por favor, ora por mim, irmão, por favor, ora por mim, irmão, por favor, ora por mim. Tá sempre assim ruim, sempre ruim no sentido de que tá sempre para baixo, é sempre pessimista, a pessoa que realmente não tá, você vê que ela ainda está aprisionada ali nas emoções, né? Por quê? Às vezes a gente vai conversar e a gente orienta. Olha, você precisa desenvolver vida com Deus. Como que está a sua vida em casa? Como você está lendo a Bíblia, irmã? Não, é muito difícil, não consigo ler a Bíblia. Está orando? De vez em quando eu oro assim, mas não consigo, é muito difícil. E eu vou dizer para você que eu entendo você. E realmente eu sei que é realmente muito difícil. É sim, porque eu passei por isso. É muito difícil quando a gente tá nesse estado de prisão mesmo da alma, né? É aquele peso, é aquela angústia, é a mente perturbada. Realmente é muito difícil. Mas, queridos, olha, você está ouvindo uma pessoa que pode falar para você com toda convicção. Faça isso, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não tem demônio, não tem vício, não tem nenhum poder maior do que Cristo. Não há.
Não há poder maior para libertar a sua vida, para te dar alegria, paz, gozo, prosperidade, saúde, do que Cristo. Mas você precisa ler a palavra. Você precisa se debruçar, olha, ouça bem, você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus e você precisa orar e falar: Senhor, eu quero amar a tua palavra. Eu quero amar a tua palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, que as verdades da palavra do Senhor, elas fiquem impregnadas na minha vida e que todas as amarras que me prendem hoje sejam quebradas pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura. E queridos, você será liberta, você será liberto, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não trará uma libertação momentânea e passageira. Por quê? Porque as amarras que prendem você serão quebradas, porque os enganos que estão impregnados sobre você serão retirados. Então, a verdade que é vida, que é gozo, que é amor, que é regozijo, passarão a fluir através de você. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, né? O nome de Jesus, se você de repente é uma pessoa que vai, né, acontece na sua casa, alguém manifestar algum tipo de opressão ali, você, no nome de Jesus, tem o poder para repreender. No nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, você vai repreender, o inimigo tem que sair, né? Até sobre a sua vida, gente. Eu já fiz isso, tá? Inúmeras vezes, Senhor, em nome de Jesus agora, todo sentimento de autocomiseração sai, eu não aceito na minha vida, né? E usar mesmo o nome de Jesus para repreender. E muitas vezes, talvez você tenha também situações de você perceber opressão real, né? Não sei se você já teve, mas talvez eu já tive. Isso acontece. Não é invenção não, muitas pessoas passam por isso, gente. E vou dizer, se você é uma dessas pessoas que veio para Jesus e você tem sentido que o inimigo tem tentado mesmo desanimar você, muitas vezes oprimindo você no sono, em situações lá de você sentir sufocamento, já talvez, né? Você tá dormindo, você sentir alguém pressionando a sua garganta, ou mesmo na sua casa, você tá em casa, você vê vultos, você sente arrepios, você não consegue ficar dentro de casa, sua vontade é sempre sair, porque você tem medo de ficar em casa, principalmente se você estiver sozinha, né? E isso são, sim, espíritos opressores. E você pode clamar o nome de Jesus dentro da tua casa e falar: não, eu e minha casa servimos ao Senhor. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha casa, porque agora eu sou de Jesus, eu sou nova criatura. A palavra do Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas, e a palavra do Senhor me diz que se eu confessar o meu pecado, Ele me perdoa, porque muitas vezes o que o inimigo faz? Ele lança lá no seu pensamento: mas você fez isso, aquilo, agora tá dando uma de crentinha, não sei o que. O inimigo, ele é sujo, ele faz esse tipo de coisa. E aí você tem que o quê? Se apropriar da palavra e falar: não,
Eu não sou mais essa pessoa, eu sou nova criatura. Você está repreendido em nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus para repreender todo o espírito opressor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seu filho, seu marido, sua família, seja lá o que for. Tá entendendo? Você tem autoridade, mas você tem o quê? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Tá? Por quê? Porque a gente precisa conhecer a palavra do Senhor para usar essa arma poderosa aqui contra o diabo, porque o diabo, ele fica lá na mente da gente tentando colocar as mentiras que a gente sempre acreditou. E quando a gente não conhece a palavra do Senhor, muitas vezes a gente acredita, por isso que a gente não rompe. Tá entendendo? Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade, gente? Cristo é a verdade. E eu vou entender sobre ele aonde? Aqui. Aqui. Por isso, eu quero muito, de novo, falar sobre isso. Dedique-se a leitura da palavra do Senhor, de todas as coisas que você pode fazer na sua vida. A melhor de todas elas é você buscar, amar a palavra de Deus. Por quê? Porque se você de fato se aplicar a isso aqui, você vai de fato desfrutar da vida que o Senhor nos promete dar. Que, gente, é a paz que excede todo entendimento, é a alegria da salvação, sabe, é o regozijo que o Senhor nos dá para você, independente das circunstâncias, independente das situações, você falar, não, mas eu amo Jesus. Não interessa, porque o Senhor, Ele morreu na cruz para me salvar, porque eu estava condenada a uma morte eterna e o Senhor veio para me dar nova vida e vida eterna com Ele. Então não importa o que eu passe aqui, é muito breve. Já já vou estar na glória, tá entendendo? E é só através do conhecimento da palavra do Senhor. É só através do conhecimento da palavra do Senhor. Então, meu convite para você, querido aluno da escola bíblica, que está nesse estado de, às vezes, tanta angústia, desespero, sem saber, está batendo ali, aqui, talvez você já está nisso há tanto tempo. Olha, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Sabe? Discipline-se. Discipline-se a todos os dias orar. Vai ser difícil? Claro que vai. Claro que vai. Mas à medida que você vai orando, pedindo graça para o Senhor me dá graça. Senhor, me dá graça, porque eu quero ver a Tua palavra sendo viva na minha vida. Eu creio na Tua palavra, Senhor. A mídia pode dizer um monte de coisa, pode vir ofertar um monte de coisas aí que querem diminuir a Bíblia, as verdades do Senhor. Eu escolho o Senhor, eu escolho crer na Tua palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer, porque eu quero dar testemunho do Senhor aonde eu for. As pessoas que me conhecem hoje, que muitas vezes me rejeitam porque eu sou assim, assado, elas vão ver a mudança acontecendo na minha vida, vão ver o Senhor fluindo através da minha vida e eu vou ganhar muita gente para o Senhor, vou glorificar o nome do Senhor. Pronto, irmã, vai ver as coisas acontecendo, faz isso, hein? Tá bom? Glória a Deus. Então, para concluir, gente, aleluia, glória a Deus. Para concluir, vamos lá. Diz aí, ó, há pecados que são o quê? Característicos do velho homem, né? Que é esses aí que a gente relatou. E aí, se você tem dúvidas, você pode ir lá em Gálatas 5, 19 e 21, que Paulo fala sobre, né, as obras da carne, Colossenses 3, 5 e também Colossenses 3, do 8 ao 11, tá bom? Ok, muito bem, então vamos lá para a aplicação. No ponto 1 diz, ó, ore assim:
Senhor Deus, reconheço que tenho sido dominado por este pecado. Aí você fala o nome do pecado, tá? Por isso tenho sido escravizado, mas agora em nome do Senhor Jesus renuncio a tudo isso e desprezo tudo que não vem de ti. Todo relacionamento com espíritos maus eu renuncio, Senhor. E agora em nome de Jesus eu estou liberto. Amém. Talvez você vai fazer essa oração e você vai vir um sentimento assim, mas será? Né? Talvez você faça a oração e dali a pouco você se sinta tentado. Aqui você precisa ser firme, tá? É um exercício de fé. Por mais que você seja tentado ali, tenha vontade, desejo de fazer, você fala, não, eu estou liberto em nome de Jesus, eu tomo posse disso, eu creio nisso, Senhor, eu creio. Tá lá, talvez essa luta você vai ter, tá? Gente, isso é fato, provavelmente isso vai acontecer, tá? Se acontecer, você tenha ciência, tá? De que você vai precisar se manter firme. Fala, Senhor, eu creio nisso, eu creio. E aí vai ficar talvez ali na sua mente uma batalha espiritual e aí você vai ter que aplicar o que está aí no ponto 3. Decore alguns versículos para que seja o quê? Uma arma para você enfrentar o inimigo mesmo, tá? Essa é a estratégia. E olha, funciona. Tô falando como uma pessoa que fez isso. Funciona. Então, faça isso. Na aplicação o ponto 2, fale assim, ó. Lembre-se que uma maneira de você ficar liberto é também perdoando, que é o que eu já falei. Se você tá com o coração aprisionado, né, cativo aí, de coisas que você viveu, de repente você teve um relacionamento que você foi enganada, você foi traída, maltratada, desprezada, seja lá o que for, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento com pai, com mãe, irmãos, amigo, né, ou no trabalho, e isso é algo que a gente consegue saber, né? Então você precisa avaliar. Se você percebe que o seu problema, de repente você tem mágoa do seu pai ou mágoa da sua mãe, né? De repente você sofreu tantas coisas que te causaram danos, sofrimentos, e talvez por isso também você tenha tanto sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, carência, tudo isso, você vai precisar o quê? Você vai precisar liberar perdão. Aí talvez você vai dizer isso para mim, mas é muito difícil, eu sei que é. É muito difícil. Por isso, você não vai fazer isso sozinha. Você vai ter o auxílio do Espírito Santo. Uhul! Olha que maravilha, irmã! Tá entendendo? Você precisa o que? Orar e falar, Senhor, olha, eu tô aqui nesse estado aqui e eu, né, preciso fazer isso, mas eu não tenho força. Então eu preciso que o Senhor me capacite, que o Senhor prepare o momento, que o Senhor me dê estratégias, e vai orando. Tá entendendo? E aí você vai fazer isso. Só que o que acontece? Uma coisa que você precisa ter consciência é que isso só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer por você. É só você que pode fazer, tá? De repente você tem uma discipuladora, de repente você tem uma amiga aqui na igreja e tal, que você conversa, que vocês oram juntos e tudo. Mas vou te falar uma coisa. Isso é um auxílio, né, que nos traz algum benefício. Mas só a nossa atitude diante daquilo que precisa ser feito é que de fato muda a situação. Tá entendendo? Por quê? Porque tem coisas que você precisa falar para a pessoa. Vamos supor aqui, talvez você tenha problema com o relacionamento do seu pai e tal. Você tem uma mágoa grande e não sei o que e tal, e devido a isso, né, acarretou tantos outros problemas de relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso. Você vai precisar, se seu pai é vivo e tal, dar um jeito de conversar com ele. Falar algumas coisas para ele, pedir perdão para ele, liberar perdão para ele, tá entendendo? É prático isso,
E aí não tem como outra pessoa fazer isso por você, é você quem tem que fazer. Esse é um exemplo que você pode relacionar a outras situações, tá bom? E todas elas, a ação é nossa, tá? Eu não transfiro isso para ninguém. A única coisa que eu vou fazer aqui é orar, pedir auxílio do Espírito Santo, direcionamento do Senhor, buscar mesmo ali conhecimento da palavra do Senhor, me conduzir, tudo isso, mas aqui, né, enquanto aos nossos iguais, não. Tá entendendo? Talvez você vai buscar uma orientação, alguma coisa assim, mas a pessoa não resolve o seu problema, quem resolve é você. Tá? Essa atitude é sua. Muito bem. Respondendo o questionário aí, então, no programa, na pergunta 1, fala aí, ó. No programa do Ministério de Jesus, o que ele veio fazer além de evangelizar os pobres? Tá aí no tópico 1. Ele veio, além de evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, dar liberdade para os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pergunta número 2. Cite os 2 elementos que prendem e escravizam o homem. Tá aí no tópico 2, os 2 elementos são o diabo e o pecado, tá? Na pergunta número 3, cite as 2 maneiras como a pessoa de Jesus nos liberta. Tá no tópico 3, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E aí nós fazemos isso, conhecendo a palavra, orando, jejuando, vigiando também e querendo, tá bom? Isso aqui é muito importante, porque para a gente ser liberto, a gente precisa de fato querer. Porque se eu quiser de fato ser liberto, eu vou fazer o que eu preciso fazer para ser liberto. Isso significa dizer que eu vou deixar o que precisa ser deixado, que eu vou liberar o que precisa ser liberado, que eu vou me esforçar para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para depender verdadeiramente do Senhor, para viver uma vida santa. Tá entendendo? E isso demanda sim de querer, porque se eu não quiser, eu posso ter o melhor discipulador, o melhor pastor, participar do melhor culto, e no maior seminário de libertação, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nada vai adiantar, por quê? Porque você não vai querer se mover para sair do estado que você está, tá? Este é um ponto fundamental. Muito bem? Glória a Deus. Então, eu oro para que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu coração ainda mais sobre esta lição, tá? Daqui a pouquinho, então, às 9h30 da manhã, nós temos culto às 17 horas e às 19 horas também. Venha, traga sua família, que o seu domingo seja maravilhoso. Um beijo no seu coração. Paz.